Bora, Fialco, o Versoni trazendo as últimas informações do Corinthians nessa segunda-feira. O Versoni que trouxe informação do Memphis, do Dorival. Liga só, o time do Corinthians na quarta-feira tem um Cruzeiro, uma sequência agora complicada nos próximos 3 jogos. Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, muita informação nesse vídeo. Deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Tem uma informação, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Corinthians pegou um São Paulo pressionado, um São Paulo que chegou até durante a rodada, durante a tarde, tá na zona de rebaixamento, porque o Fortaleza estava vencendo. Perdeu o seu lateral esquerdo ainda no aquecimento. O Oscar com 14 minutos. O seu melhor jogador estava fora, o Lucas. Ou seja, o Corinthians poderia muito bem, teria que ter a ambição de ir lá. Não era só não perder do São Paulo, não. A ambição do Corinthians deveria ser ganhar do São Paulo, porque era propício para isso. E o que se viu foi um Corinthians que não entrou em campo. E quando só um time entra em campo, quando só um time luta pela bola, quando só um time está concentrado, quando só um time ganha dividida, quando só os volantes de um time tiram bola, desarmam, quando só um atacante se movimenta de um lado e o outro não faz nada disso, você vai perder o jogo. E o 2-0 ficou até barato para o Corinthians. Poderia ter perdido demais. Foi um time completamente sem nenhum nexo como time, mas sobretudo para mim de vontade. Eu já vi muito time ruim do Corinthians igualar muito clássico, ganhar clássico contra Palmeiras de Parmalat, contra São Paulo de Telê, contra muito clássico bom. E o Corinthians vendia muito caro sempre, porque tinha alma dentro de campo. E esse time que entrou em campo simplesmente entrou com o corpo e não entrou com a alma. Seja qual for o jogador. O Dorival também tem lá as suas questões, também, para mim, cometeu os seus absurdos. O maior deles, obviamente, ter tirado no intervalo o Memphis Depay e ter deixado o Romero. A explicação dele de que não cumpria a função ou blá, 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 blá. Se fosse para usar isso daí como argumento, ele deveria ter usado com os 11 jogadores. 11 não, estou exagerando. O Hugo Souza não, né? Os outros 10 de linha também não estavam cumprindo função, também não estavam com energia. E você não tira o Memphis, que é 1 milhão de vezes mais jogador que o Romero, para colocar o Guinegão, com todo respeito ao garoto, que ainda tem muito a melhorar, muito a acontecer. Foi um Corinthians completamente dominado, um Corinthians ridículo de postura. E quando você não tem a postura para cumprir o seu papel como time grande num clássico, a derrota vai ser só consequência. Os gols vão sair, você vai perder o jogo, porque você não teve em nenhum momento essa postura. Então foi um dia daqueles que, do treinador aos jogadores, todo mundo se equivocou, todo mundo foi muito mal. Corinthians já teve derrotas que o torcedor aplaudiu o time, que o torcedor viu entrega, viu vontade, viu desejo, simplesmente a coisa não aconteceu. Que o goleiro adversário trabalhou pra caramba e o que se viu no sábado foi um time sem alma, completamente perdido, sem vontade, jogadores trotando em campo, jogadores que não ajudavam à frente, que não ajudavam atrás, que simplesmente deixavam o tempo passar. O único que eu tiro de tudo isso para mim, o Rodrigo Garro, era o único que eu sentia com desejo pela vitória, incomodado, a ponto dele ser um cara que acho que teve mais desarme pelas estatísticas do que os volantes todos. Ele desarmou mais do que os volantes do Corinthians, que tiveram uma postura completamente ridícula. Então, toda essa consequência que vem, essa pressão em cima do Dorival, que a gente pode falar depois com mais calma e tal, é muito consequência de um desempenho ridículo, não é só do resultado, de uma vergonha como essa que o Corinthians passou no Morumbi. Mais uma vez, né, o Corinthians não vem jogando bem no Morumbi nos últimos jogos. Isso aí foi com Luxemburgo, com Ramon, com Dorival. O time entra lá e não está conseguindo simplesmente jogar contra esse adversário. Contra o Palmeiras, se mobiliza, o derby no Allianz Parque, blá, blá, e contra o São Paulo não está fazendo a mesma coisa. E foi um dia simplesmente acho que esses jogadores têm que refletir. Fala assim, a gente não representou
o que esse clube é, a essência desse clube, não representou o torcedor e fez o torcedor passar. A gente tem que ter vergonha do que a gente fez, não só da derrota, mas da nossa postura. A gente deveria ter vergonha, acho que esse deveria ser o papo no vestiário, pós-jogo, no CT. E quarta-feira tem o líder do campeonato dentro da sua casa e a cobrança vai ser muito forte em cima de outro tipo de jogo, outro tipo de postura. Muito bem. A torcida escolheu um lado nessa história? Não, cara, por incrível que pareça, não. Tá todo mundo bravo. O corintiano tá de maneira... Tá meio... Como eu vou dizer? Ele tá... Quando você tá meio desnorteado, né? Quando se fala no interior de São Paulo. Desacorçoado. Desacorçoado, assim. Então ele culpa todo mundo, ele acha que tá tudo errado, do presidente ao faxineiro, ao cara do RH, a todo mundo. A médica que saiu, nem tá mais lá, ela também segue. Enfim, todo mundo vai... Nessa hora, não tem muito, é um pouco do que o Massa disse. O ambiente todo, de alguma maneira, atrapalha todo mundo. Jogadores, comissão técnica, o torcedor que se vê mais perdido do que tudo. Então, hoje um sentimento é de um torcedor desacorçoado que não vê uma perspectiva fora de campo do que esses dirigentes fizeram com o clube e que aí o campo vira muito reflexo de tudo isso. Eu até fiz uma postagem hoje e eu queria dividir ela aqui com vocês. O Corinthians teve um ano passado, quando nem o Massa acreditava, a maior sequência de vitórias da sua história no Campeonato Brasileiro. Foram 9 vitórias, desde 71 nunca tinha conseguido isso. Aqueles 11 jogadores titulares estão lá. Seguem no CT. Menos o Yuri Alberto, né? Não. Ele segue no CT. Mas ele tá no grupo. Tá. Então, assim... Daqui a pouco ele volta. Talvez final de semana e tal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O tal do time ruim, porque o torcedor está tão com a cabeça... Esse time é ruim, esse time vai cair e tal... Os 11 que conquistaram aquela sequência de vitórias estão aí. Eu falo aqui, do goleiro ao ponto esquerdo, os 11 estão lá. Aí você fala, o que aconteceu 7 meses depois? Eles estão mais velhos? 7 meses? Não vai mudar muito fisicamente de mais velho. O que eu acho que acontece é que o ambiente, de maneira geral, os problemas financeiros, os desmandos e tudo mais... Isso daí faz com que esses mesmos jogadores, que eu repito, praticamente são os mesmos, esses mesmos caras não consigam jogar. Ou entram no clássico, por exemplo, dessa maneira. Ou perde um jogo do Red Bull na última bola, que antes você fazia o gol na última bola e agora você toma um gol na última bola. Então tudo vai atrapalhando. Então o ambiente, de alguma maneira, o jogador vai se sentindo inseguro, não consegue jogar do jeito que ele conseguia, a concentração dele não é mais a mesma. De alguma maneira isso vai atrapalhando. Não adianta a gente falar que não atrapalha, isso vai atrapalhar. Então o torcedor, ele não tem lado. O lado dele é a tristeza, o lado dele é o desespero, o lado dele é tá desacorçoado mesmo, do jeito que fala aí no interior de São Paulo aqui, porque ele sente que fora de campo, os problemas todos financeiros, o que esses dirigentes fizeram o Corinthians chegar na situação que tá, e aí os jogadores, na minha cabeça, a teoria é, cara, nós somos jogadores profissionais, vamos esquecer esse mundo aí fora e vamos fazer o nosso. A gente não está fazendo o nosso. Esse é o mundo ideal. Eles vão fazer isso? Eles conseguem fazer isso? Desfocar e tirar tudo isso que está em volta e fazer, não, nosso erro, a gente errou, a gente tem que melhorar, a culpa é nossa, tal. Eu não sei se eles fazem esse tipo de raciocínio internamente também. Bom, perguntado, o que você achou do fato do Memphis não ter voltado e ficado no banco de reservas? E aí, o Dorival... Sinceramente, vai com uma desculpa esfarrapada. Não vi que ele não estava atrás de mim. Não, é impossível não ter visto. Esse é um ponto. Agora, a outra parte, Vessa, da resposta do Dorival... Ficou muito claro. Ele me parece tentar passar o seguinte recado. Aqui todo mundo tem que ser tratado igual. Me parece que é isso que ele tenta passar. Não, tem que cumprir as funções, não vai jogar por nome, mais ou menos isso. Parece que é essa a ideia. Não sei se é um recado para os outros... para que, na linha dos, olha pessoal, eu vou fazer todo mundo ser igual aqui. Ou pro próprio Memphis. Mas então ele usou a palavra errada, né? Porque ele fala que a opção foi tecnicamente. Aí, pra mim, isso não cola. Se a sua opção, Dorival, foi tecnicamente, você tira o Romero. Você não tira o Memphis.
Então ele que usasse a palavra certa, ó. Taticamente ele não estava cumprindo a função que eu pedi. Aí eu vou aceitar um pouco mais. Mas falar em tecnicamente, com o Romero em campo, que não conseguia fazer nada. O Romero hoje não ajuda nem para marcar, que é o que ele sempre ajudou bastante, muito menos para atacar e ainda perdeu um gol cara a cara na bola que o Memphis deixa ele em condição de fazer. Então essa desculpa para mim do Dorival não colou em relação ao Memphis. Beleza, quer tratar igual todo mundo, mas nesse caso a decisão dele então foi burra. Porque eu tenho 2 atacantes, um é o Memphis, o outro é o Romero. Os 2 estão mal, os 2 não conseguem fazer quase nada. Eu vou tirar o Romero. Qualquer pessoa normal tira o Romero. Você não vai tirar o Memphis. Então, por isso que não cola. E depois no futuro, olha lá num podcast em 2032, olha lá o Dorival chega e conta, olha, é o seguinte, lá aquela vez no vestiário, quebrou o pau, eu tive que tirar. Aí beleza. Aí nós vamos saber lá no podcast 2032. Porque isso daí pode ter uma... essa explicação, pra mim, de verdade, não cola. E essa segunda parte, pra quem não entendeu. O jogador, quando é expulso, ele obrigatoriamente fica no vestiário, não pode voltar pro banco. Quando ele é substituído, é prerrogativa do jogador voltar para o banco e ficar lá de agasalho e calça jeans, se ele quiser, ou ficar no vestiário. Não são todos que voltam para o banco, obviamente não são todos, mas quando é o Memphis, aí todo mundo vai ficar de olho e saber se ele voltou ou não. E aí ele não volta para o banco e ele espera sair os 2 indicados do doping, porque se ele vai embora e ele cai no doping, ele tá ferrado. Era aquela coisa do Gabigol. Isso, punição de 2 anos. Brigou com o Marcos Braz numa saída de estádio que ele foi embora Foi antes embora e não podia, sorteio. porque podia dar M e dar muito problema para ele. Aí ele fica, vai pro ônibus, esperando ele para poder ir embora. Só que aí os relatos são de que ele volta para fechar o vestiário. Fechar o vestiário é oração e tal, e você fecha o vestiário, é assim que eles falam. Ele volta pro vestiário e fecha o vestiário. E aí, jogos em São Paulo, Bragança, você não é obrigado a voltar no ônibus. Nenhum jogador, aliás, do Morumbi quase volta no ônibus. Uns entram em táxi, ou o motorista vai buscar, a esposa vai buscar, entra ali naquele negocinho lá do portão grande, busca lá, pega o carro e entra. É bem comum, você não volta pro CT. Quase ninguém joga. Na arena, então, obviamente, você não vai sair da arena e ir pro CT. Cada um pega o seu carro, com o seu familiar, seu faz tudo, seu motorista, enfim, seus empregados, do jeito que eles têm lá, cada um vai embora. Essa tem um faz tudo. Tenho não. Então, assim, o jogo era no Morumbi. Ele pode ir embora, como outros jogadores. Eu já vi 1 milhão de jogadores ir embora e não ir no ônibus do clube. É bastante normal. Só que fechar o vestiário, se ele não volta para fechar, aí sim seria para mim um completo absurdo. O que pega é ele não ter voltado pro banco. E aí é prerrogativa. Eu já vi jogador voltar pro banco e já vi jogador ficar no vestiário e esperar acabar, dar o doping. Eu já vi dos 2 jeitos, é bastante comum. Aliás, quarta-feira, os substitutos, a gente vai ver, por exemplo, quem volta pro banco. Quase ninguém vai voltar pro banco. Só que não vai pegar nada, porque não vai ser o Memphis. Vão ficar no vestiário, esperou o doping, o cara pega e vai embora. Às vezes espera, faz a oração lá, a comida na arena tem... Isso aí, desculpa, cara. Não, eu tô dizendo o que é. Não. Claro que não, é. Claro que não. O jogador não é normal. Embora. Não é normal. Para um time bem ajustado, o cara substituído volta pro campo para ver o jogo. Volta até para colaborar com o jogo. Para de passar a flanela pro meio. Vamos aguardar então. Pelo amor de Deus. Vamos aguardar aqui, vamos ver quem isso vai voltar. Isso é normal, cara. Isso não é normal. Não é normal, cara. Eu tô dizendo que não acontece quase sempre. Não acontece. Não é obrigado a voltar pro banco. Não é obrigação, ninguém tem. Você não pode obrigar a não ir embora do estádio. Você tem uma obrigação. Até sair o exame. Você tem uma obrigação com o grupo de voltar pro banco, cara. Pelo amor de Deus. Não, mas aí é uma... Entendeu? Então, aí Pelo amor de Deus, o cara não é dono do Corinthians, velho. Mas esse aí é um outro ponto. A relação do Memphis claro. com os demais. Desde a camisa do Garro. O Oscar não tinha como voltar pro banco. O cara tá com 3 vértebras faturadas. Aliás, ficou, né? Então. Mas quase... Aliás, o São Paulo comeu bola, hein? Isso tem que ser detectado. Não pode mandar o cara voltar pro jogo. Ah, mas como é que ele ia fazer? Entendeu? Tem que ouvir o jogador. Como é que tá a sua dor? Cara, o jogador corre perigo. Entendeu? Sim. E tem que sair imediatamente e ir pro hospital. Não pode ficar lá. Mas o médico não dá pra saber. Espera o feedback. Entendeu? O jogador foi ver se... Foi diferente da cama de gato do Patrick. Agora, a minha questão é pra quarta-feira, Marcinho. Vai jogar.
Vai jogar. Vai ter que Tem que jogar. jogar. Porque quando ele é substituído, e aí o que o Dorival também é cômodo, o cara ganha tudo que ele ganha, ele tem que ir pro jogo, ele tem que ser cobrado no campo. Isso é uma... Ficar no vestiário tá muito cômodo. Isso é a questão do Pedro. Tá ruim pro Dorival. O Dorival que arrumou pra cabeça dele. Porque a declaração do Dorival foi muito clara. Ela não foi tão clara como a do Felipe Luiz sobre o Pedro, mas... Não, a única palavra diferente é a energia. Sim. Eu preciso de jogadores que façam as funções dentro de campo. Então, Mas foi um recado até parecido. Não, mas a minha muito igual. É Mas que é os uma outros edição 9 diferente. não estavam fazendo também. Ok, Não, vamos lá. não, é E o do diferente. lado dele Não. menos ainda. Não, o Romero. não. Conversa, hein? Não. O Carrilho, gente. Diferente. Então, pode ser também, até pela função Pera que aí. ele ocupa mais atrás, mas a entrega dos outros... Mas a liderança quem é? Quem é que tem que dar exemplo? Sim. O Corinthians não tem mais o Zé Maria, cara. Mas a declaração Ele do tem que dar Dorival, exemplo. a Ele não é culturalmente superior, sou lá de uma outra Mas cultura, vem cá. sou cantor, faço rap, componho, sou diferente, vou pra comunidade, bonito, uso faixinha. Não é ele que tem que dar o exemplo? Quem que tem que dar o exemplo? Quem que tem que liderar o Corinthians? Foi ele que liderou e mandou o treinador embora. Entendeu? O que ele fez foi muito mais grave que o Felipe Luiz. Ele mandou o treinador embora. Entendeu? E a galera passa pano, e a galera faz assim, ó, porque é o Memphis. Mas a declaração Entendeu? do O Dorival... Corinthians não tem comando, o Corinthians é um time acéfalo. Em clube normal, nenhum jogador faz o que faz. Eu tô na dúvida sobre a declaração do Dorival. Se foi um recado Dúvida? pro Memphis... Não, se foi um recado pro Memphis ou um recado aos outros jogadores no seguinte sentido. O Memphis será tratado como qualquer um. Você entende? Não acho, Pode cara. ser substituído no intervalo. É. Mas é até a página 2, né? Não acho. Então, Porque, vamos lá tentar fazer outras comparações. Dorival já envolvendo perdeu essa briga. Envolvendo o comando do Dorival. Dorival não joga. Se o Memphis fizer 2 gols quarta-feira, acabou o Dorival. O Dorival, acho que ele nunca comandou pelo conflito. Essa é uma... E quando teve com o Neymar, quando era Rodou. menino, rodou. Desde então, ele... E foi assim, sobretudo no Flamengo, que é muita gente graúda, ele conseguiu sucesso compondo. Qual que era o Memphis do São Paulo à época? Não era o Oscar, era o Ramos, certo? sim. E qual foi a estratégia do Dorival? Quando você tiver em forma, eu vou te colocar para jogar, tal. Agora na final, ele não entrou em nenhum momento, ele não precisou, ele nunca cobrou publicamente o Ramos, sendo que o Ramos não ia para jogo. Não é que nem o Memphis que entra às vezes em campo e anda ou força cartão para não jogar, que foi o que aconteceu recentemente. O Ramos se recusava a jogar algumas partidas, se recusava. Sim. Antes das partidas da seleção colombiana. Se recusou aí para... lembra? Dolores, não sei o que lá. O Dorival em nenhum momento ele chegou publicamente e falou, o Ramos falta energia. Não, veja bem, o jogador tá com... tentou compor. Para o estilo Dorival, esse tipo de declaração é quase incomum. É quase não, é incomum. Ele não se sente confortável em ir pro comando conflituoso. É uma grande interrogação que vai acontecer daqui para frente, de fato. O conflito agora no Pedro e Felipe Luiz, talvez ele se encaminhe para uma solução, porque o cara entrou aos 38 e fez um gol de carrinho no Fla-Flu importante. Talvez as coisas se acomodem. As coisas só vão se acomodar no Corinthians se o time vencer partidas. E aí nós temos aí no calendário, né? Nós temos as 2 partidas do ano do Corinthians, que são os clássicos com o Palmeiras. O ano do Corinthians pode acabar depois da Copa do Brasil, se o Corinthians for eliminado, né? O Corinthians não vai se brigar para ser campeão brasileiro e não tem time para ser rebaixado, para ficar naquele... Em agosto pode acabar o ano do Corinthians. Foi um marasmo, e aí você vai ter um cara de... 4 milhões? 4 milhões para lidar com a temporada assim, porque o Corinthians já está fora das competições internacionais. A minha dúvida é o que vai... Com ele, né? A minha ele dúvida é o estava seguinte, em campo. Sim. E aí tirou férias, parou, foi viajar. Corinthians Eu falei foi... aqui, isso é um absurdo, o cara tem que voltar. Mas não, eu imagino que até o Corinthians ter presidente, e até o dia 9 ele não vai ter, as coisas sejam empurradas com a barriga, pro Memphis, pro Dorival e tudo mais. Agora, coincidentemente, essa data da definição do comando do Corinthians, ela coincide com a partida de volta contra o Palmeiras, para a gente saber se o ano do Corinthians ainda faz sentido ou se não faz sentido mais, né? E se não fizer sentido, se o Corinthians estiver eliminado,
e evidentemente, o que vai acontecer antes dos Jogos do Palmeiras? Gaviões vai lá e vão não sei o quê, vai ter treino aberto, vai ter mobilização, os caras vão saber que é vida ou morte, mas são simples 2 jogos, a temporada tem mais 4 meses, no mínimo, né? E acho que está tudo linkado desde o sorteio da bolinha da Copa do Brasil, essas 2 partidas, porque é assim que funciona. E pode ter ainda... Tem Cruzeiro e Botafogo ainda até lá. Sim. O outro jogo eu não lembro. Não, e tem Fortaleza também. Mas, ô, Fora? Versa, Em casa. olho na tela aí, que a gente tem os números do Memphis 3 na pontos. temporada e os números do Memphis no jogo de sábado. 76 minutos em campo, em média, na temporada, 45 contra o São Paulo, 6 gols, nenhum no clássico, 11 assistências, 0, finalizações 2,3 e 0, passes decisivos em média 1,8, 2 no jogo no clássico, 0,4 chances criadas, uma chance criada, 79% de acerto no passe e 94% no clássico. O que eu queria perguntar para Sabe você... o que falta nesse quadro aí? Ah, O que o Felipe Luiz tem do Pedro, o GPS. GPS, falta o Você GPS, entendeu? exato. O GPS de quantos piques, quantas corridas, quanto ele percorreu no campo do Morumbi. Eu só no queria sábado. dar um contraponto só. Pode Quando falar, o lance eu ia fazer GPS, uma que é pergunta, pode importante. Frase de Djalminha, abre aspas. Graças a Deus, na minha época não tinha GPS, porque senão eu não ia nem entrar em campo e talvez eu não pegasse banco. Fecha aspas. O Djalminha diz que ele e o tal do GPS destruiriam a carreira dele. Sim. Porque ele não era um cara para GPS, e ele era um gênio com a bola no pé. Perfeito. Então só queria ponderar isso daí, porque o Djalminha que É um falou bom isso. ponto, é um bom ponto. Agora, a minha pergunta para você, Vessa, é porque assim, ficou tudo em cima do Memphis. O Memphis foi o pior jogador do Corinthians em campo? Não, claro que não. Todos foram. Do Félix Torres improvisado a ele. Só teve o Garro, eu só gostei do Garro. É o único cara que lutou, que tentou e que disputou um clássico como deveria ser. O restante, nenhum. Nenhum. É que obviamente vai ficar em cima dele, porque ele é o maior salário e tem que ficar mesmo, tá tudo certo. Mas todo mundo foi mal. Não é que vi 8, 10 caras, 9 caras jogando bem e ele completamente destoou. Não, pelo contrário, todo mundo. Senão não era o baile que foi. Bom, é isso aí, Fiel. Eu foquei mais no Vessone, né? Os primeiros minutos ali. Pra deixar mais falar, porque palmeirenses antes aí, pelo amor de Deus, mano, na moral, mano. O Vessone entende pra caramba de Corinthians, por mais que tenha pessoas que não gostem do Vessone, mas ele realmente fala a verdade, fala o que tem que ser dito. Então, dessa aí do Memphis, do jogador não ser obrigado a voltar, ele falou que é comum os jogadores não voltar pro banco de reservas ali, eu não tô lembrado disso não, cara. Na minha cabeça, todos os jogadores volta pro banco ali, se for substituído no primeiro tempo, né? Tipo, acabou o primeiro tempo, né? Vai por um intervalo. É muito raro. Claro que tem jogador que não faz diferença alguma se o cara voltar pro banco ou não, né? A gente nem fica ligado nisso. Claro que quando é o Memphis, todo mundo fica mais ligado ali, né? Mas realmente, cara, ele não tá se entregando em campo assim. Mas a gente agora tem que ver se ele não se entrega em campo porque é o físico dele que não aguenta, ou se é corpo mole, se é esse negócio de salário, de premiação. A gente teria que pegar, mano, pegar os jogos do ano passado, que ele fez gol pra caramba, deu assistência, pra ver se realmente é isso. Porque, mano, ele deixa os caras na cara do gol, Romero, os caras vão lá e erram o gol. A culpa é dele. Claro, mano, assim, ele tem que correr. O único problema que eu tenho com ele é se entregar mais. Porque. E decidir clássico, né? Até agora tá 1 ano no Corinthians, não fez um gol em clássico. Claro que é um jogador muito caro. 6 milhões é muito, muito dinheiro. Pra mim, se chegasse uma proposta. Mano, eu liberaria. Não por ele ser um mau jogador, mas é porque cara, é um custo absurdo pra o Corinthians manter um jogador desse. Ah, mas tem a patrocinadora, mas eu acho que ela não paga muita coisa não, cara, pra manter o jogador no Corinthians. Então, é complicado. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.